Fala, galerinha do quarto ano! Pessoal, alunos e alunas de todo o Brasil, acompanhando mais uma aula com a gente aqui na nossa escola digital no SAI? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Ernesto e vou ajudar vocês um pouquinho mais para a gente estudar um pouco mais da história. Beleza, galera? Vocês estão prontos para acompanhar mais essa aula com a gente? Todo mundo com os livros em mãos, cadernos apostos, lápis apontados e borrachas pronto para corrigir qualquer dúvida, qualquer questão? Então vamos nessa. Mas antes de começar, o prof vai pegar aqui o nosso chapéu da sabedoria para ajudar a gente a navegar e refrescar um pouquinho mais a cabeça para a gente viajar pela história. Tá bom? Prontos, pessoal? Vamos começar? Prof, já pegou? Podemos começar mais uma aula aqui. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar e retomar um pouquinho os assuntos das primeiras comunidades humanas, ou seja, os primeiros grupos em que os homens passaram a viver na sua história aqui na Terra. E essa aula já foi dada nas últimas semanas. Então hoje nós vamos nos concentrar em resolver e pensar em cima de algumas atividades, alguns exercícios. Prontos para embarcar nessa com a gente? Vamos lá? Então, pessoal, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dois momentos. Primeiro, vamos produzir, um momento em que a gente vai pensar um pouquinho e fazer algumas atividades durante a aula. E depois, nós vamos ter um próximo momento que são atividades para a próxima aula. Algumas coisas que vocês vão poder fazer e refletir em casa, aprofundando os seus estudos. Tá bom? Beleza, galera? Vamos embarcar nessa? Então, nosso primeiro momento, vamos produzir. Então, pessoal, o assunto desse capítulo que nós estamos trabalhando são as primeiras comunidades humanas, ou seja, o momento que os homens surgiram que os homens surgiram no planeta Terra e foram se desenvolvendo. Esse processo retoma há milhares de anos atrás, né? Então, é uma história que vai acontecendo num passinho de formiguinha. Pouquinho a pouquinho, né? Não é uma coisa que aconteceu rápido, né? Então, esse processo, ele levou muito tempo para acontecer e durante muito tempo foi chamado de pré-história. Então, antes da gente entrar nisso, vamos ver a nossa primeira questão. Uma pergunta simples. Qual é a ciência responsável por estudar as ações dos seres humanos em diferentes tempos, em diferentes lugares? Isso é fácil, né, pessoal? Essa é tranquilo. É o nome da nossa disciplina, do nosso componente curricular aqui. O nome dessa aula que a gente está trabalhando aqui agora. É a famosa, a idolatrada, a salve, a história. Opa, essa canetinha aqui deixou o prof na mão, mas o prof vai arranjar outra aqui. Só um segundinho. Voltamos com uma caneta nova. Então, nós temos aqui a nossa chamada história. Bom, nós temos um historiador muito conhecido chamado Mark Bloch, que lá no começo do século XX disse que a história é o estudo dos homens no tempo. Então, uma das coisas importantes quando a gente fala da história é que ela está sendo pensada, sobretudo, pensando a história dos seres humanos. Né? A história da humanidade, tá? Mas nem sempre a ideia de história foi essa, e essa não é a única ideia de história possível. Quando a gente fala da história, a gente depende muito dos vestígios, das fontes, das coisas que os seres humanos que viveram antes da gente, que os nossos antepassados deixaram por aí. Então, quando a gente fala na história da humanidade, todos nós, incluindo você aí de casa que está assistindo aqui essa aula nesse momento, são considerados protagonistas, são atores dessa história, ajudam a construir essa história, né? E uma outra coisa importante é que, como toda boa história, né, ela também pode ser entendida, sim, como uma ciência, mas ela também pode e deve ser compreendida como uma narrativa. E aí a prof de português pode até ajudar um pouquinho mais com isso. Mas quando a gente fala em narrativa, significa o seguinte,
quando a gente fala de história, nós contamos uma história. Alguém conta essa história, organiza os fatos, organiza as evidências, elege personagens. Então, não existe somente uma única história verdadeira, mas existem várias. E cada um pode contar e apresentar o seu ponto de vista sobre uma história. Então, uma coisa super importante existem fatos, existem vestígios, existem a ciência. Você precisa também, quando a gente fala de ciências, a gente está falando que a gente precisa de um método de investigação, de provas que ajudem a gente a comprovar, né, o que nós estamos contando sobre uma determinada história. Por exemplo, coleguinha, você já contou uma história em que participou você e um amigo seu? Será que o seu coleguinha contaria essa história da mesma maneira, da mesma ordem, da mesma forma que você? Então veja só, uma mesma história, por exemplo, uma brincadeira de pega, uma brincadeira na quadra, uma brincadeira de pular corda, uma história engraçada que tenha acontecido com vocês, pode ser contada de formas diferentes por cada uma das pessoas envolvidas. E pode ser contada também por alguém que nunca esteve lá, que é o caso, por exemplo, de nós, historiadores. Nós não conseguimos viajar para o passado, então nós temos que buscar coisas que nos ajudem a relembrar e a contar as histórias dos seres humanos. Para isso nós precisamos de vestígios, de fontes. E quando a gente fala aqui, então, da pré-história, nós falamos de vestígios muito específicos, tá? Então, da primeira pergunta, qual é a ciência responsável por estudar as ações dos seres humanos em diferentes tempos? Qual que é? É a nossa querida, idolatrada, né? História. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Segunda questão. Professor, não entendi. O senhor está falando que tudo na história dos seres humanos é estudado pela história? Então, por que a gente fala de pré-história? Boa pergunta, pessoal. Quando a gente fala da pré-história, ela está se relacionada a uma forma diferente de contar e dividir a história dos homens. Então, como a ideia de história está muito relacionada à capacidade de contar, de transmitir, durante muito tempo, lá no século XIX, há mais de 100, 150 anos atrás, os primeiros historiadores modernos, eles começaram a apresentar e a dividir a história em alguns períodos. E eles entendiam que o momento em que a história começava, ou seja, o momento que os homens conseguiam contar e transmitir os seus conhecimentos, foi a partir do momento que surgiu uma coisa muito importante, né? Quando surgiu a escrita. Ou seja, quando os primeiros povos antigos, por exemplo, os mesopotâmicos, né? Os sumérios, com a escrita cuneiforme, que depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais, o prof não vai deixar tudo de graça para vocês, né? Passaram a inventar suas formas de escrita e de comunicação. E a partir desse momento, transmitir as suas perspectivas e as suas perspectivas de história naquele momento, que eram bem diferentes das de hoje. Então, o homem pré-histórico é aquele homem que... Se a história está relacionada à escrita, a pré-história é aquela história, digamos, antes da escrita, né? Então, o que é a pré-história? A pré-história é o período mais longo de desenvolvimento da humanidade. Levou milhares, até alguns milhões de anos, do surgimento dos primeiros seres humanos até o momento em que surgiram as primeiras cidades, as primeiras comunidades, e eles passaram a dominar esse recurso fundamental, a escrita. Beleza, pessoal? Então, quando a gente está falando aqui da pré-história, a gente está falando do período do surgimento dos primeiros seres humanos
na Terra, os seres humanos que começaram a se desenvolver de diferentes espécies até chegar no homem moderno, que é o Homo sapiens, e terem o desenvolvimento da escrita. Tá legal? Bom, pessoal, para a aula de hoje, essas são algumas das atividades que a gente vai fazer e vamos deixar para vocês também algumas tarefinhas e algumas questões para vocês discutirem em casa, após essa aula, para a gente retomar isso mais para frente. Então, para a próxima aula, o que o prof preparou para vocês para a próxima aula? Então, temos isso aqui. Primeiro, uma atividade de pesquisa, né? Que a gente buscar lá com a lupa na mão. Use o dicionário. Qual é o significado da palavra extinção? Prof, por que o senhor está falando de extinção? Porque veja que quando a gente fala da história, e a gente está pensando nessa história dos seres humanos, nós observamos que esse mundo mudou muito ao longo do tempo. Então nós tivemos a extinção, por exemplo, de diferentes seres humanos que existiam antes do Homo sapiens, hoje não existem mais. Todos os seres humanos são de uma mesma espécie, né? Assim como tivemos extinção de plantas e outros animais. Né? Então busque o significado nessa palavra no dicionário para a gente discutir um pouquinho mais sobre ela na nossa próxima aula. E a segunda questão é, quando os seres humanos surgiram, olha só, quando os seres humanos surgiram há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, os dinossauros já tinham sido extintos há muito tempo. Professor, então o homem não viveu com os dinossauros? Não viveu. Hoje, nesse período, pesquise, ou seja, nos nossos tempos, na época que nós vivemos hoje, agora aqui, século 21, pesquise e escreva em seu caderno 5 animais que estão em extinção. Ou seja, 5 animais que, assim como os dinossauros, têm o risco de não existir mais. Ok? Pesquise esses animais, busque e traga para a gente na próxima aula. Tá legal? Bom, galerinha, para a próxima aula também nós temos uma terceira questão. E aqui é quando a gente fala um pouco de fonte e de narrativa histórica. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. Observe a imagem a seguir, ou seja, essa imagem aqui embaixo, e escreva a sua opinião sobre ela. É uma fake news? Uma notícia falsa, será que ela está passando uma informação falsa? Ou ela representa algo que realmente aconteceu na história? Por quê? Então vejam bem com atenção o que está sendo retratado aqui nessa imagem, né? Quais são os personagens que nós temos aqui, que personagens são esses, e se essa imagem, esse desenho, ela representa uma informação que historicamente, né, é verdadeira ou não. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Fica essas atividades que nós vamos retomar elas na próxima aula, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!